Maria já entrou e o Luiz também. Deus abençoe, Luiz e Maria. Então vamos lá. Brigas, né? Ou como lidar com as brigas, né? Com as discussões no casamento. Então, bom, em primeiro lugar, né? Para falar sobre casamento, eu creio, e eu acho que assim concordam muitos, que tem que estar casado. Então, eu sou casado, tô indo aí para 18 anos de casado, então tenho experiência, né? Mas namoro, né, Eliane? Dá quase 20 anos junto. Quase 20 anos juntos. Então, já temos filhos, já continuamos a nossa vida dois, então é muito importante que a pessoa esteja casada para entender, como diz o outro, que o buraco é mais embaixo, né? Então, se você tiver dúvida, questão, eu vou fazer pergunta aqui, você vai colocando no comentário. Para mim não está aparecendo, mas vai aparecer para ali. Tudo bem, Li? Então, vamos lá. As discussões no casamento são uma realidade que a Bíblia reconhece e ajuda a resolver. A Bíblia é assim, ela ajuda a resolver. Todo casal normal discute. Então, se você ouvir aí algum casal falando assim, a gente não briga, a gente não discute, dá ruim. Tem alguma coisa errada aí. Mas essa discussão não precisa levar ao pecado. Dá pra gente discutir sem pecar. Concorda? Uhum. E você aí, concorda? Dá pra discutir sem pecar? Mas muitas vezes pecamos, né? E também as discussões não podem levar ao fim do casamento. Então a gente tem que muitas vezes colocar um pé no freio, falar, tem alguma coisa errada. As discussões que estão ocorrendo nessa casa, elas estão passando do que é saudável, do que é progressivo. Do que é progressivo no sentido de que algumas vezes é necessário uma discussão, um desentendimento para acertar algumas coisas. Mas quando está direto, tem coisa errada. Então, a Bíblia ajuda a lidar bem com as discussões, inclusive as discussões no casamento. As discussões no casamento acontecem porque cada pessoa é diferente. Lembra que eu vivo falando isso porque é bíblico. Nós somos uma raça o quê? Caída. Mas eu conheço Jesus Cristo, eu conheço Ele como meu Senhor, eu creio. Você não perdeu a emoção. Não é verdade? Você ainda é uma pessoa. Então, é por isso. Sempre vai haver algum atrito com outras pessoas. Quando duas pessoas vivem juntas, precisam aprender a superar as diferenças. A forma como lidam com as discussões pode separar um casal ou torná-lo mais unido. Se você é casado e tem passado por uma fase de conflitos, numa fase ruim, nós vamos hoje aprender aqui, ajudar um pouquinho, porque é um aprendizado, o casamento é um aprendizado para sempre, a resolver como lidar com esses conflitos dentro do casamento. Primeira dica, se acalmar, viu? Primeira dica, tá discutindo? Então, se acalme. Você sabe a maneira como você se acalma. Algumas pessoas se acalmam pedindo para, não fala comigo agora não, que já eu tô calmo. Outras vão dar uma voltinha, vão dar uma passeada. Então você tem que achar aí o seu modo de se acalmar. Né? Outras se acalmam comendo, né? Mas cuidado para você não passar da conta aí. Muitas discussões ficam fora de controle, porque as pessoas ficam exaltadas e dizem coisas sem pensar, machucando o cônjuge. Gritos e insultos não vão ajudar a resolver o conflito. Quando você está irritado, morda a língua. Respire fundo antes de falar. Então vamos ver em Efésios 4, 31 e 32 o que diz lá. Efésios 4, 31 e 32. E aí na sua casa, quem tem mais facilidade de se acalmar? A esposa ou o esposo?
Sempre tem um mais calmo, né? Você achou? Efésios 4? Você achou, Estevam? Achei. Qual que você quer? 4, 31 e 32. Ó, eu vou ler aqui, ó. Eu achei. Livrem-se de toda amargura. Isso mesmo. Indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. Então, aqui ele está dando o que? Olha, Paulo está dando a instrução. Vocês têm que se livrar do que? Da amargura, da indignação, e ira, gritaria e calúnia. Essa questão da gritaria, ela é complicada mesmo, né? Porque é um negócio que tira muita gente do quê? Do sério. Então, tem que tomar muito cuidado mesmo com o tom de voz, e isso serve para ambos. Não é só um lado, não. Os dois, nenhum dos dois pode gritar um com o outro. Então, a primeira dica é se acalmar. Tudo bem? Palavras ditas sem pensar podem transformar uma conversa saudável em uma briga feia. Verdade. A língua, ela pode, então, causar um incêndio, porque é como se ela fosse uma fagulha no meio da floresta. Mas tem também o quê? As palavras brandas, as palavras suave. Elas podem acalmar uma briga e torná-la uma conversa sensata. Eu tô tendo experiência agora como vice-diretor e muitas vezes ocorrem problemas e os problemas eles surgem do nada. E nós temos que tomar tanto cuidado com o que a gente fala numa reunião, por exemplo. Então, nós que estamos na gestão, o que a gente tem que fazer? A gente tem que apaziguar. E eu vou pedir para você abrir aí sua Bíblia em Provérbios 15:1, que fala sobre isso. Não bota mais lenha na fogueira, não. Provérbios 15:1 vai falar sobre isso. Tá tudo certo aí? Tem alguma pergunta? Não, a Neide só comentou aqui. Se acalmar, precisa aprender isso. Amém. A Eliane tá aqui do meu lado, Neide. Ela pode falar melhor do que eu. Eu já fui mais nervoso do que eu sou. Né, Li? Vixe. Então, vamos com calma. Provérbios 15:1. Você achou, Li? Pode ler. Tava bem. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, ó, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra... Qual é? Suscita. A resposta dura, né? Então, A palavra dura. é aquele negócio, né? No casamento não tem... pode vir quente que eu tô fervendo. Os dois fervendo, sabe o que vai acontecer? Pode ocorrer... Isso não é brincadeira. Pode ocorrer agressão e pode ocorrer morte. Verdade ou não é? Então, não tem, nesse caso, não tem quente e fervendo, não. Um dos dois tem que dar uma acalmada. Tá bom? Então, primeira dica, se acalmar. Segunda dica, enfrentar o problema. Uma discussão significa que há um problema que precisa ser resolvido. Bom, tirando aquelas que surgem do nada, né? Fugir não é a solução. Existem problemas para se resolverem. Então, fugir não é a solução. Se não for resolvido o problema, só vai ficar pior. A Bíblia diz que devemos resolver os problemas no mesmo dia que surgem. Eu vou ler aqui, isso aqui é a palavra do autor desse artigo, só que eu também fiz um comentário, porque nós vamos explicar direitinho isso aí já já. Efésios 4, 26 e 27. Efésios 4. Você achou, Li?
Então ali vai ler, fica mais fácil para mim. Onde é? Então, ó, Efésios 4. 26 e 27. Nós estamos na parte de enfrentar o problema. A primeira parte que a gente viu é se acalmar. Pode ler? Pode ler. Fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Nós vamos explicar isso aí. Por quê? Por que Paulo aí está falando aí? Não deixe que o sol ponha sobre a sua ira. Eu levava esse versículo muito literal e só me dava mal. Tipo, o dia acaba que hora aqui pra gente? Meia-noite, né? Então, antigamente, quando eu discutia aqui com a Li, eu tentava, Liane, a gente tem que se consertar. A gente tem que se consertar. Eu não dava o tempo para ela. Aí, com o tempo, eu fui entendendo que ela tem o tempo dela, que ela também quer se consertar. Só que, se eu tentasse se consertar dessa maneira, só piorava. Aí eu ficava, poxa, mas tá escrito aqui, não se põe o sol sobre a sua ira. E ela leu. Por que ela não quer? Vamos supor que você brigue 23h59. O sol já se pôs. A pessoa fala, olha, chega, acabou a briga, não quero discussão. Depois a gente fala sobre isso. Mas e agora? O sol já se pôs. Como é que você vai resolver isso? Aí você vai entendendo com o tempo, com o estudo, o que significa. O que significa aí para você? Você que está me ouvindo agora. Não se põe o sol sobre a sua ira. Você sabe o que significa, Lin? Mas você já ouviu esse versículo. Claro, né? Eu falava muito. Hoje em dia eu parei. Não é verdade que eu parei? É isso aí. Eu parei. Eu entendi também depois o que significava esse. E outra coisa, já que a gente está falando sobre isso, ó, homens, mulheres, homens são literais, entendeu? O que é literal? Homem, ele entende o que foi falado. Ele não cria muito, assim, coisa além. Por exemplo, né? A mulher fala, mas o que vão pensar? Então, isso pelo menos para mim e para muitos homens, isso pra gente não importa. Pra gente, o que é, não o que vão pensar. E aí, mulherada? Eu tô falando alguma bobeira aqui? Então, pro homem é assim, aconteceu um problema, ele quer resolver. Pelo menos a maioria que eu conheço. Um homem, ele é resolvedor de problema. Se ele não for encostado, né? Homem encostado também é embaçado. Então, qual é o problema? O problema é que meu filho ou minha filha tá causando uma confusão. Ou estão desobedecendo. Então, o homem e o pai chega e fala, chega com o filho e resolve. Não vai fazer isso, ponto. Agora a mãe, ela parece que quer mais falar. É isso? É mais ou menos isso. Né? Então, o que significa? Alguém respondeu, não se põe o sol sobre a sua ira? Não. Então, O Josevaldo comentou, mas ele comentou outra coisa. Outra coisa? Ele falou aqui, ó. Aqui em casa eu estou sempre dizendo à minha amada. A palavra de Deus diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tá vendo? Cada casal aí vai se resolvendo, ó. Então, o Josevaldo já fala, olha... Então, a cabeça do Josevaldo, por que ele pensa assim? Porque ele é homem. Então, nós homens somos assim. Qual é a instrução? A gente vai lá e faz. Eliane hoje está gostando dos comentários. A Neide escreveu. O difícil é o homem perceber que causou o problema. É verdade, Neide. O sistema é lento. Muito bem, então vamos lá. Tá legal hoje, hein? Tá aparecendo encontro de casais. A Rabi também tá participando. A Rabi? Então, Rabi, aí na sua casa, quem é mais calmo? Deixa eu ver mais o que. Qual foi a outra pergunta? Para vocês aí, o que significa não se põe o sol sobre a sua ira? Né? Eu já contei aqui, não sei a hora que vocês chegaram, que eu falo, meu Deus do céu, vai dar meia-noite e Eliane tá com esse bico aqui pra mim. E agora? Eu queria resolver. Não dava certo, nunca deu.
não sei, você com a sua mulher ou com seu esposo. Cada um tem seu tempo. Aí eu aprendi. O que significa? Olha, a gente tem que enfrentar o problema. Ele não pode criar raiz, não pode criar raiz de amargura, ele não pode se alongar, né, Li? Uhum. Tem vezes que dá para resolver, mas tem vezes que não. E outra característica que eu aprendi da minha esposa, né? Não peguei para mim, mas eu já sei que ela é assim. Ela ficou brava, deixa dormir. Nossa, é uma maravilha. No outro dia tá um pouquinho melhor. Mas tem que dormir. Se eu tirar o sono dela, só piora as coisas. Meu Jesus. Vamos lá. Então, Li, e para todos vocês que estão aí, o que significa não se pôr o sol? Resolver o problema antes que o sol se ponha quer dizer não estender essa ira por mais de um dia. Porque aí você pode começar a falar, não, realmente. Aí você vai criando o quê? Rancor. E outra coisa, como eu falei no início, nós somos seres humanos, nós temos sentimentos. Ah, mas eu sou cativo de Cristo. Verdade, só que você ainda está aqui na Terra. Tudo bem? O Espírito Santo vai trabalhando aos poucos. Se estender demais a ira, vira amargura. E ficar amargurado, aí é problema. Tem problema para resolver. E a gente tem que falar um com o outro sim, olha, não gostei de tal coisa, não, por favor não faça isso, ou eu não acho certo tal situação, ou desse jeito que você tem que falar. Mas também entenda o tempo do outro. E não estenda muito essa treta aí. Vai dar problema. Ó, vai lá. A Rabi respondeu assim, o Ricieri é mais calmo. Para nós, é não deixar a raiva pro outro dia. A gente resolve no dia. Tá bom. É o que eu acabei de falar agora. Não pode estender mais de um dia, né? Uhum. Então, como foi aqui comentado, se der para você resolver no mesmo dia, beleza. Mas não deixa se estender mesmo, não. E os dois se perguntem. Muitas vezes é melhor nós nos perguntarmos, tá? Eu vou fazer aqui uma série de perguntas. Qual o motivo real dessa discussão? E a resposta é porque ele é assim ou ela é assim, talvez não seja boa. Julgue-se o homem a si mesmo. Não deixe para você fazer o julgamento do outro. Quem vai fazer é Deus, tá bom? Quais foram as ações ou as palavras que causaram essa discussão? Então, existem algumas palavras que têm que ser eliminadas da vida do casal, senão vai dar problema sim, né? Como cada um se sentiu? Como podem resolver o problema? O que cada um pode mudar? Isso é outra coisa muito boa. Pergunta, você vai responder aí. Deus salva casamento? Deus salva casamento? Então, cada um vai responder sim ou não. Tem uma pegadinha nessa pergunta aí, viu? Bom, qual o motivo real dessa discussão? Então, surgem essas perguntas que nós temos que fazer. A mulher pergunta, por que meu marido se irritou com tal coisa? O marido perguntar, por que minha esposa se irritou com tal coisa? Perguntas como essa ajudam a resolver o problema. Procurem conversar com amor, em vez de lançar acusações. Eu acabei de falar isso, né? Tem uma ilustração, ó. Quando você aponta o dedo, isso a gente aprende quando criança, né? Se você apontar, tem um para você, para a pessoa que está apontando e 3 para você. Então, a culpa é porque você é assim, porque você é assim, porque você é assim. Até se você for falar algo da pessoa que te incomoda, tem que ser feito com amor. Por isso que não pode. Primeiro tem que se acalmar, né? Falem a verdade. Ninguém está falando para deixar de falar a verdade. Em vez de esconder por trás de desculpas fracas. Então, a pessoa também guardar, olha, muita coisa,
ela é complicado, porque uma hora explode. Não tem quem aguente. Não tem quem aguente, né, Li? Tem alguma pergunta aí? Não, ó, a Rabi fez um comentário aqui que eu acho legal. Tem gente que fica sem se falar mais de semanas. Aí é zoado, hein? Fala aí, só isso? Aí você perguntou se Jesus restaura o casamento. A Nana Não, eu perguntei se salva. se salva. A Nana falou que sim, a Tereza falou que sim. Amém. Aí a Nana escreveu que Jesus é a base do casamento. E a Rabi escreveu: se o casal recorrer a Deus e se submeter ao que está na palavra, salva. Olha, não é porque é minha prima, mas ela chegou mais ou menos No ponto. no ponto que eu queria chegar. Jesus não salva casamento, Jesus salva pessoas. As pessoas são transformadas por Jesus. E aí vira essa base aí que a Rabi citou. Por que eu tô falando isso? Porque tem gente, vamos supor assim, faz tudo que é besteira, depois ora assim, eu salvo meu casamento. Aí faz besteira, aí salva, achando o tal do milagre aí, mas ela mesma não quer mudar. Então não tem Jesus Cristo, não tem Cristo que salva o teu casamento. Então você tem que, primeiro, lê de novo aí o comentário da Rabi. Se o casal recorrer a Deus e se submeter ao que está na palavra, salva. Você tem que se recorrer a Cristo. Jesus salva pessoas. As pessoas transformadas por Cristo, que se submetem à palavra de Deus, podem viver um casamento melhor. Não perfeito, mas melhor. Tudo bem? Então, se você perguntar assim, né, que essa pergunta ela é malandra, né? Jesus salva casamento? Sim, por quê? Porque ele salva as pessoas, ele transforma as pessoas. Mas se você perguntar assim, como se uma pessoa tivesse assim, tá na mão de Deus e que se dane o resto, eu não vou fazer mais nada, não vou fazer mais nada, eu já não aguento mais. E aí? Não tem Cristo que salve, é isso. Então é isso, tá, irmãos e irmãs? Efésios 4:25, vamos ver lá. Você achou? Pode ler. Efésios 4:25, né? Uhum. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Então, falar a verdade. Não pode mentir, não. Então, só que a maneira que você vai falar essa verdade é que, né, Li? Vai ser salutar ou não. Tudo bem? Outra dica, então vamos lá, vamos revisar as dicas aqui. Primeira dica é se acalmar, né? Segunda dica é enfrentar o problema, falando com amor, não empurrando, não se pôr no sol sobre a sua ira, né? Foi falado aí de semanas, eu também acho isso um absurdo. Não pode, você tem que resolver. Terceira dica, pôr-se no lugar do outro, né? Muitas das discussões entre casais acontecem porque ambos querem ter razão sobre determinada questão, mas nem sempre estamos certos sobre todos os assuntos. Uma boa estratégia é colocar-se na pele do outro. Isso se chama empatia. E é tão importante nos relacionamentos. Tente entender por que o cônjuge está mantendo essa postura ou atitude. E se fosse eu? Posso ser mais compreensivo? A base de uma relação matrimonial precisa estar firmada no amor e na palavra de Deus. Isso envolve sabedoria, compreensão, altruísmo e cumplicidade. Exponha sua opinião sem ofender nem maltratar o outro. Procure ouvir e respeitar, como gostaria de ser ouvido e respeitado. Por isso que é muito importante se acalmar. Então se coloque no lugar do outro. E assim, né? Algumas queixas das mulheres, né? Da fala dos homens que ofendem. Muitas vezes os homens, né? Falam
e não percebe que ofende porque para ele não é ofensivo. Mas você, homem, tenta se policiar para não ofender a sua esposa. E as mulheres também. Não pode ter dois pesos, duas medidas. Perdoar e pedir perdão. Todos cometemos erros. Todos. Todos precisam de perdão. No casamento, os dois vão fazer coisas que não deviam e provocar discussões. Quando isso acontece, peçam perdão e se esforcem para mudar o seu comportamento. Olha, é muito importante também essa segunda parte aqui do pedir perdão, né? Porque, assim, eu percebo isso também que para o homem, né? Não, tudo isso aqui que eu estou falando não é generalizando. É acompanhamento de característica masculina e feminina. Então, para o homem, muitos homens, é muito mais fácil falar, ó, me perdoa. E, né, eu vi isso algumas vezes assim, mas por que você está me pedindo perdão? Você nem se arrependeu, porque é aquilo que eu falei lá atrás, no início. O homem, ele é literalista, ou seja, ele quer resolver o problema. O homem não quer ficar filosofando muito. O homem não quer ficar desabafando muito também. Se o homem tá com muitas dessas coisas aí, ele tá meio, sei lá. Mas tudo bem, vamos lá. Até me perdi aqui. Mas tem que pedir perdão e mudar o comportamento. Não é verdade? Então, muitas mulheres têm dificuldade com essa característica do homem de falar, ó, me perdoa. Mas você tá me pedindo perdão, cara de pau, né? Você não deu nem tempo de mudar. Mas ele viu que ofendeu, para ele não tem essa dificuldade. Aí as mulheres, né? Gente, eu trabalho em escola. Eu trabalho em escola há 18, 19 anos. Eu vejo. Elas têm muita dificuldade de falar, me perdoe, de falar. Mas não de agir da forma como se estivesse pedindo perdão ou quisesse uma reconciliação. E aqui eu estou falando de relacionamento homem-mulher. Tudo bem? Então vamos lá. E o cônjuge machucado também deve oferecer perdão. Ou seja, o outro, se a pessoa pediu perdão, o outro não pode ficar tão ressentido que não ofereça o perdão. Tem algum comentário? Alguma pergunta? Tá travando aqui. Tá bom. Pensa o seguinte, assim como Deus perdoou seus pecados, você deve perdoar quem peca contra você. Quem ama, perdoa. Vamos ver em Colossenses 3, 13 e 14. Colossenses o quê? 3. Achei. Pode ler. Concolossenses 3, 13 e 14. Também. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revisam seu amor, o elo perfeito. Tá vendo? O amor é o elo perfeito. Então, sem perdão, gente, não dá pra continuar casado. Tem que ter perdão. Tá bom? Não guardem rancor. Só o perdão pode libertar. E o perdão, ele é bom para quem pede o perdão. Ele não carrega o ofensor nas costas. A pessoa que fica ofendida o tempo todo, ela está carregando um peso. Pense nisso. E também nós devemos o quê? Orar. Pedir a ajuda de Deus é essencial. Deus deve estar no centro do casamento, guiando e ajudando o casal. Apenas com a ajuda de Deus, cada um pode mudar para ficarem mais unidos. A comunhão com Deus é a chave de um bom casamento. Estamos ligados fortemente em Deus. Então, estando ligados fortemente em Deus, vocês conseguirão resolver melhor as dificuldades diárias. Por isso, orem juntos.
faça aí na sua casa momentos devocionais, leiam a Bíblia, orem junto com a sua esposa, com seus filhos. Tenha humildade para se arrepender e reconhecer que os dois lados podem ter pontos de vista diferentes. Em oração, peça a Deus que vos ajude a ultrapassar as diferenças e resolver os problemas que existam entre vocês. E também, sigam a paz. Procurem a via do diálogo em vez da discussão. As discussões põem em risco a harmonia do seu lar. Seja o primeiro a dar um passo em direção à resolução das discussões, mesmo que isso exija relevar alguma coisa, ou seja, dar o braço a torcer. Procure seguir em paz. Hebreus 12:14. Esse versículo foi até citado hoje aqui. Sigam a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, sigam a paz com seu cônjuge. Uma família unida passa por problemas, divergências e tempos difíceis, mas permanece firme e unida na paz. Se tem Deus como centro e pilar, então é isso. Jesus tem que ser a base do nosso casamento. Ele vai ajudar a gente a passar as dificuldades, tá bom? Tenham a paz de Cristo como árbitro no seu coração. Colossenses 3,15. Tá aberto aí a sua, Estela? Não, você fechou, né? Então vamos lá. Pode ler. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Você já pensou que é esse versículo? Que a paz de Cristo seja o árbitro, né? No coração de vocês. Não se deixe enganar pelas emoções, mas que a paz de Cristo seja o árbitro na sua vida, no seu coração, nas suas decisões. Muitas vezes nós falamos isso. Se a pessoa não está em paz, é muito perigoso tomar decisões quando não está em paz. Geralmente dá bobeira. Busque auxílio do Senhor e da sua palavra para pôr fim às guerras no seu casamento. Não se apegue às ofensas ou atitudes que lhe causaram dor. Perdoe e siga em paz. Vou ler um versículo aqui, Provérbios 12:20. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está no meio dos que promovem a paz. Provérbios 12:20. Bom, atenção, resolver os problemas das discussões no casamento é uma coisa que os dois precisam fazer juntos. Casamento é uma dupla dinâmica. Um só time que se esforça no trabalho de equipe. O trabalho todo não pode ser feito só por um. Casamento é assim, são os dois. Os dois precisam estar prontos para mudar e melhorar o relacionamento. Cada um deve dar o seu melhor pelo casamento. Bom, aqui foi lido, e se você é cristão e tem esse convívio, essa leitura da Bíblia, esse modo de pensar de que você tem que seguir a palavra de Deus para ter, inclusive, um casamento em paz, fica mais fáceis as coisas. Agora, e quando os cônjuges, eles não professam a mesma fé? E aí? Se já é difícil com os dois professando a mesma fé, imagine quando não. Quando Cristo não é o centro da vida, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar esse estudo, né? Hoje entrou bastante gente aqui, né? E é um tema muito bom. Nós vamos continuar, nós vamos falar sobre casais que têm, vou falar o nome aqui, religiões diferentes, pode ser, ou credos diferentes. Tem que aprender a lidar também. É difícil, né? Mas o Senhor pode ajudar. Mas se você é cristão e ouviu e o seu cônjuge não é, siga você essas recomendações. Siga você. Tudo bem? Deus vai ajudar. Não tenha dúvida. Gostaram desse tema? Se você gostou, depois que acabar a live, compartilha essa live.
E agora eu vou responder a pergunta do irmão